Estamos iniciando agora mais um episódio exclusivo do Entre Ciclos. E hoje estamos aqui com ela, que é uma mulher forte, determinada e referência no nosso mercado. Ela faz parte da Academia Paraense de Contabilidade. Ela tem uma empresa consolidada, VSM Contabilidade, já há 32 anos atuando aqui na região. Tem uma formação em Programa de Desenvolvimento de Conselheiros. Ela vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre isso também. E agora atua também no mercado de sucessões, ou seja, vocês já entenderam que temos uma mulher aqui com muita história para contar. Seja bem-vinda, Vânia Trindade, minha querida amiga. Obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente no Entre Ciclos. Esse programa que nasceu para que mulheres inspiradoras tenham espaço para falar primeiramente sobre a sua história de vida. Seja bem-vinda. Nossa, obrigada. Eu estava ansiosa por esse momento, Kátia. Assim, eu tenho acompanhado o seu programa e é muito rico. E, obviamente, era o meu plano estar aqui também. Muito obrigada por essa Que oportunidade. bom, que felicidade. E num momento maravilhoso, né? Estamos às vésperas do lançamento do seu livro, vamos Pois é. falar sobre isso também. Mas o que eu queria agora, Vânia, começando esse bate-papo, eu li o livro, Você amei, gostou? vi em primeira Você mão, gostou? primeiríssima mão. Mas o que eu gostaria de entender, aquela Vânia que relata lá no livro, que teve uma origem simples, mas sempre com muito amor, cercada de família, sempre com muita fé e que sempre batalhou pelo seu futuro. Me conta, quem era aquela Vânia? Nossa, aquela Vânia é muito, muito bacana trazer isso, sabe, Kátia? Porque eu entendo que, obviamente, passando, né? Eu vou retomar na tua pergunta, é que não é a origem da gente que determina o nosso futuro, né? Então, isso é uma prova, de como eu construí isso. Mas aquela Vânia era uma menina sonhadora, saltitante, que caminhava entre estradas de areias, coberta, né, de florestas, com minha avó, comendo frutinhas silvestres no decorrer da estrada, enquanto minha avó ia para a roça para fazer farinha. E ela amarrava a rede enquanto eu ficava me embalando e ela trabalhava, porque minha mãe trabalhava como empregada doméstica na cidade. Então, era um momento que eu curti muito a minha avó. Eu acho que uma facilidade que eu tenho é de sempre olhar para esses momentos que talvez alguém diga assim: nossa, mas era ruim porque eu não tinha dinheiro. Eu era muito feliz lá. Sabe, essa origem, essa coisa do pé no chão, de apanhar o abacate no fim, pela manhã, né, molhado de orvalho, a manga, aquele cheiro. Até hoje, quando eu como uma fruta dessa, eu tenho uma memória afetiva que me leva lá atrás e me recoloca da minha origem, de onde eu vim. E que Isso é muito memórias importante. felizes, né, Vânia? Sim. A gente vai começar com uma pergunta que é muito importante. Prosperidade é sobre dinheiro? Pois é uma pergunta que eu tenho recebido bastante, né? E quando eu comecei a pensar sobre essa palavra prosperidade, eu entendi, né? Porque a gente fala sempre prosperidade com o dinheiro no bolso, né? Mas, e como o livro é o Escarpando a Prosperidade, né? 12 passos para você alcançar sua independência financeira, a prosperidade é esse momento que você diz assim: olha, não para um monte de coisa, sim para outras. Esses faz sentido, esses não faz sentido, e sempre está trazendo aquilo que me leva ao encontro do meu objetivo. É você escolher com quem você quer estar, com que você quer trabalhar, quando e quanto você quer trabalhar. Essa escolha. Então, eu diria que a prosperidade, essa escolha de você fazer aquilo que você não consegue fazer quando você não tem uma vida organizada e, obviamente, financeiramente. Porque em tudo na vida que a gente faz, o dinheiro ele percorre, ele não é o fim, ele é o meio, mas ele passa por isso e a gente não tem como ignorar ele. Mas são escolhas inteligentes, né? E você começa o livro exatamente assim, falando da sua infância, da sua avó, da sua mãe. E é muito legal saber que essas raízes, você sabia também que tinham pessoas ali que dependiam de você e você aprendeu Sim. isso muito cedo. Uhum. Mas ser cercada de amor, viver num lar que tinha fé e que tinha esse afeto, fez com que você conseguisse chegar tão longe na sua vida, mas sem perder essa essência leve. Porque quem convive contigo sabe o quanto você é mão de ferro nos negócios, no dia a dia, mas você não perde em nenhum momento essa essência de respeito, de gentileza. Você é reconhecida pela sua educação e sua elegância. Então, isso tudo, Vânia, não foi algo simplesmente aprendido, é algo que você traz e que é um ensinamento, né?
Eu devo muito a isso. A minha avó, a mãe Vitória, né, como eu chamava ela, eu nunca chamei ela de vó. Desde eu fiquei com ela até os 7 anos de idade, né, quando eu vim morar com a minha mãe. Desde cedo ela me levava para a igreja. E era aquela igreja que era uma festa, porque o padre ia uma vez por ano, ou naquelas festividades né, do santo, aqueles santos de cada local. Mas isso, ela era aquilo de orar com ela, sabe? Sabe aquela. Minha avó, ela me despertou para tanta coisa. Pra você ver como que é legal quando a gente valoriza a origem, né? Ela era analfabeta. Mas eu conheço todas as histórias em quadrinho, que hoje seria quadrinho, mas assim, de Walt Disney, que eu não sei aonde que ela ouviu. Meu marido fala que ela foi um ET, que foi deixado no Cruzador, que é esse local. Porque ela era de uma sabedoria, né? De uma beleza. E essa conexão dela fazer eu amar aquilo que ela me entregava, né? A simplicidade da vida, junto com a espiritualidade. Isso eu trouxe para a vida. Isso me sustentou nos momentos da dificuldade, né? No momento em que, assim, a vida ela não é reta, né? A vida da gente, em todos os sentidos, financeira, não é uma linha reta. Topos e fundos, né? A gente está o Muitos, tempo inteiro nessa mas essa movimento, espiritualidade ela segura, sabe? Eu vejo muito bem isso. É você entender que se você faz essa escolha de Deus, tudo que acontece você entende que é para a glória dele e para o nosso amadurecimento. E depois a gente entende por quê, né? Às vezes não, né? Nem sempre a gente consegue entender, mas normalmente você diz, puxa, eu precisava passar por isso. Às vezes até até com pessoas mesmo, né? Diferente de você, que você de repente não se conecta, mas aquilo também é para o teu crescimento. Às vezes é você que é daquele jeito que precisa passar por essas experiências de relacionamento, sei lá, seja de amizade, de família mesmo, né? E isso tudo eu entendo que é um dedo de Deus, de amor de Deus na nossa vida, para fazer a gente entender que a gente precisa passar por aquilo para chegar naquele outro nos constrói, ponto, nos né? fortalece Construção. e é o direcionamento também, Sim. né? Saber o nosso direcionamento ali baseado não só na fé, mas entender os valores. O que que eu aceito na minha vida, o que que eu não permito O que na que eu não minha permito? vida, O que é o inegociável? que é inegociável para mim. Então isso é muito importante quando eu tenho Sim. essa base espiritual forte, porque o mundo é muito tentador. Então, principalmente quando você vem de uma origem Sim, humilde, sim. quando você vem para a As cidade facilidades. grande, quando você começa a se destacar, Sim. a gente sabe que vem todo tipo de proposta. Sim, sim. Então, É, nem sempre a gente tem a maturidade, né, de saber a exatamente. hora de dizer não, porque tudo vem muito maquiado, Sim, floreado. tudo. Mas quando a gente tem esse discernimento, que é algo ali que eu falo, toca nosso Uhum. coração, e hoje saber se é certo ou errado, para mim é muito simples. É dizer, caramba, o coração tá apertado ou tá leve, ou tá tranquilo? Isso já é um indício. É. Se é de Deus ou se Ou não é, então, eu né? faria isso publicamente ou eu não faria isso publicamente, né? Porque quando você acha assim, pô, Exatamente. isso aqui eu não faria, então você precisa repensar. Né? O que de fato para ti é o teu valor que vai te segurar para que você não saia dessa linha, né, Kátia? É muito por aí E no mesmo. mercado financeiro é onde a gente mais vê, né? Nossa, Várias muito. corrupções de toda É, ordem, é. muito fácil as pessoas se corromperem. Então, muito importante se manter Sim, firme. E, gente, a Vânia é sócia de uma instituição financeira também, da da Finleve. Então, Finleve. imagina só, né? Alguém que veio lá do interior, Sim. que veio para a cidade, que resolveu investir em si própria, foi estudar, foi trabalhar. Como entrou a contabilidade na tua vida? Como foi? Fala um pouquinho pra gente essa Ok. transição. Como você chegou em Belém? Com Uhum. apoio de quem? Sim. Como é que estudou? E como é que Uhum. foi realmente esse teu abraçar a carreira de finanças? Então, quando eu vim do interior, que eu morava com a minha mãe Vitória, e a minha mãe me trouxe, né, para a cidade, ela ainda trabalhava na casa de família, meu pai era operário mesmo, né, o pai que a minha mãe casou. E aí, em um determinado momento, ensino fundamental, a gente chamava de quarta série, não tinha mais escola, né, só tinha até a quarta série. E aí a minha mãe entendia, né? Exatamente por ela ter vivido tanta dificuldade pela falta de estudo, ela entendia assim, minha filha não vai passar por isso. E o que ela entendeu, né? Ela abriu mão do amor da filha dela, que não viveu com ela até os 7 anos, e abriu mão para que vá morar na casa da patroa dela para estudar, em Belém. Porque a gente ainda ficou Nossa. morando no interior, né? Não no interior onde eu nasci, no interior mais próximo de Belém. E aí eu fui morar com essa senhora, e morei muitos anos. Trocava literalmente para estudar a moradia, né? E cuidava da filhinha dela lá e tal. E Quantos anos, eu Vânia? tinha 11 11 anos anos. para cuidar de uma criança de Já com 2 senso de anos. Senso de responsabilidade, né? responsabilidade. Então, assim, foi muito doloroso, porque é aquela fase que você quer a mamãe, quer o pai, quer a presença, né? Mas o incrível é que minha mãe era de uma outra. Minha mãe, nossa, né?
é muito bela, né? Então ela dizia, minha, você precisa. Então ela enfeitava, assim, sabe? Ela me comprava aquelas... O que dava para comprar. Aham. E eu voltava os finais de semana pra ficar com ela. Então era doloroso. Não tem como dizer que uma criança de 11 anos não dá. Mas eu tirei muito proveito disso no sentido isso não me marca, tipo, assim, sabe quando você pensa o teu passado? Deixa eu ver o que me faz chorar. Sinceramente, eu lembro do gosto do feijão da casa da senhora. É meio de doido, né? Assim, eu podia pensar tantas coisas que, eu sentia falta da mamãe. Eu né, me maltratava porque ela tinha filhos. Então, aquela coisa de empurrar, essas coisas assim. Eu podia pensar em tudo isso. Mas eu lembrava do cheiro do feijão que era bom da casa dela. Delícia. Eu Você lembro de coisas que eu escolheu, né? escolhi. Tem uma memória seletiva Percebe? aí para escolher o lado bom da vida. É muito Que lindo, interessante. que E aí, beleza. uma outra coisa que a casa dela tinha um quintal de árvores, assim, tipo, era na cidade, né? Mas era uma casa e tinha uma plantação de manga, de coisas lá. E depois que a menina dormia, eu ia brincar de Mulher Maravilha. Uau! Ou seja, tu tinha teu mundo Eu imaginário tinha. ali, Nossa, eu curtia já te muito. visualizava como Já. essa super heroína que tu Olha és só. hoje. Tá vendo Eu só? colocava, era na época daquele programa Mulher Maravilha, e aí ela rodava, assim, sabe? Ela rodava e quando ela virava, ela tava lá, toda, né? Aquela mulher forte. E eu brincava disso. Sozinha, eu rodava, eu fazia o negocinho lá da Mulher Maravilha, eu fazia um negócio de papel, amarrava, ia brincar. Então, isso foi minha infância no quintal dela, né? E aí eu fiquei até voltei para casa, fiquei um pouco com a mamãe, tentei vir, né, de ônibus para a cidade, era difícil porque era muito caro. Aí eu voltei para casa de outra patroa da minha mãe para morar e de lá eu ia pagar conta, as contas dela. E aí eu entrava no banco, agência maravilhosa, aquelas meninas, né, todas maravilhosas. Eu sonhava com aquilo, né? Então, minha primeira experiência foi no banco, né? Eu consegui, com essa coragem mesmo, nem E sei era a se foi coragem. referência que tu tinhas ali Tudo, também, era a né? única coisa que eu tinha, era trabalho. Não, eu não tinha salário, não tinha ganhava nada. E eu era menor de idade, ainda tinha 17 anos, né? Então eu sonhava trabalhar num banco. Você não faz ideia. Assim, a Mulher Maravilha que rodava, eu chegava em casa, eu fechava os olhos e me imaginava ali. Porque eu achava que ser bancária era só passear com o sapato alto, de escapão, Arrumada, né? Contando ali, contando dinheiro, tá dinheiro. ótimo. Já Era a tava imagem. próximo. Nossa, tava maravilhoso para mim. E aí eu acabei entrando num processo de seleção e entrei, né? Em Belém, na maior agência, mais bonita. E cheguei a ser tesoureira, né? Eu entrei com 17, 19, 21, né? Fiquei 6 anos lá. Até 6 anos. Eu já me tornei tesoureira da agência. Então, para mim, foi assim, uma realização muito grande e tal. Mas teve os percalços da história do dinheiro, porque se você não sabe usar, parece que o dinheiro vai resolver tudo, mas ele te E dá imagina uns... aquele teu primeiro impacto, né? Com o teu dinheirinho sendo Nossa teu. senhora, caindo na Aí que minha é o mundo, conta. assim, né? O que tu gastava Equilíbrio. naquela época, O que Vânia? que acontece? A agência, ela, na época, hoje não, hoje é mais comum alguém conseguir uma vaga no banco, eu não sei se é. Mas na época, eram assim, era classe alta, né? Era um banco, pode falar, não, né? Itaú, trabalhei no Pode, Itaú. tranquilo. Então era uma agência maravilhosa, né? As funcionárias e os funcionários eram filhos de grandes clientes. Então eram pessoas de um padrão, poder aquisitivo muito mais alto do que eu. Então eles se vestiam muito bem. Eu vinha com roupa de brechó. Mas não era um brechó, era uma peça que eu tinha que fazer, repetir, né, o tempo todo. E aí você quer pertencer. Aí vem a história do salto, né? Quando eu digo que o salto é elegância, que depois a gente explica, mas que às vezes a gente precisa se olhar para dentro, né? Olhar sua identidade. E eu não tinha, então eu queria pertencer. Não tem jeito, sabe? Acho que a gente, aquilo que eu falei para você que não tem uma linha reta, você vai ter momento que você vai tropeçar. E E Vânia, eu agora o que é tropecei. interessante, porque em nenhum momento tu tá contando de uma forma que, poxa, eu me acanhei, poxa, eu não pertencia àquele lugar. Não, eu Coitadismo era. e Eu vitimismo não sempre era. existe, né, pra você. Então, não, se eu tô aqui, ele se veste assim, beleza, eu também Beleza, eu vou também vou. fazer. Eu comecei a aprender a arrumar meus cabelos até hoje. Todo mundo dizia assim: tu vai em salão todo dia? Não vou, aprendi. Desde essa época. Porque eu precisava, e eu tinha, né, contato, mas eu me arrumava. Eu, dentro da minha possibilidade, eu procurava ter, né, o necessário para que eu me apresentasse bem. Afinal, eu trabalhava numa agência de elite, Essa né? tua autoconfiança vem da onde? Da minha mãe e da minha avó. Elas eram assim, sabe? A minha mãe, nossa, se eu contar histórias aqui da minha mãe com meu pai, tu morre de rir, porque minha mãe, na cama, antes dela falecer, com aquele, sabe, eu não sei, ela comia pelo aquele fio, Hum. ela não saía da cama, meu pai morria de medo dela.
Eu dizia, pai, você não pode comprar isso que ela não pode comer. Meu Deus, mas ela quer. O que eu posso fazer? Pai, ela tá na cama. Então, é aquilo do poder de pertencer, de dizer eu tô aqui, eu, né? Então, eles se amavam muito, mas eles tinham respeito por ela, né? Então, você vê que isso a gente traz É da verdade. família, sabe? Toda essa riqueza. E minha avó também. Minha avó, as duas. Então, eu tenho duas referências de Que mulher. bom, acho que é muito legal a gente tratar sobre esse tema de autoconfiança, né? Porque a gente vive num meio Sim, hoje que a gente vê que tem pessoas que têm acesso a tudo, mas são sim. tão inseguras, vivem se comparando e assim, não É, conseguem de fato avançar porque elas se auto-boicotam o tempo inteiro. o tempo Então a tua inteiro. história já é uma grande lição pra gente, porque não Uhum. teve isso. Você foi, você Não. fez, É. e tudo era muito mágico. É lindo ouvir a tua história, o jeito como tu contas. E eu acho que tu é assim até E hoje, eu né, coloquei isso no Vânia? livro até hoje. Tudo é Tudo é mágico, tudo é mágico. Vou fazer novidade, uma tu cirurgia gosta, daqui tu a fica 7 dias. feliz. Tá tudo bem, sabe? Eu aprendi uma Hum, coisa, também na espiritualidade, né? Que a gente precisa ter intenso, ser intenso no momento presente, fazer bem cada coisa. Porque se eu tô aqui, não adianta eu tô querendo olhar meu celular do que tá acontecendo nas minhas outras empresas. Porque você é única, Kátia. E é você que eu tenho que dar atenção. Eu acho que essa decisão de olhar cada pessoa que está na tua frente como se fosse único no mundo, isso faz a diferença, entende? Então, essa riqueza do momento presente, para mim, é poderoso. Quem lê O Pequeno Príncipe vai pegar referência aqui, né? Que é o amor que tu dá pra tua rosa que faz com que ela seja especial. Não tem Isso, várias rosas no é, mundo, tem várias pessoas, tu tem várias empresas, tu toca vários isso. negócios, ainda consegue Uhum. tempo pra ser diretora da DVB, Não, ou é seja, ela vai isso. abraçando outras É. causas, mas eu vejo muito isso em ti, Uhum. essa realmente esse E interesse olhar pelas para a pessoa nos pessoas olhos, e o sabe? interesse pelas causas. Então isso é muito importante e que também é um dom teu, é É um um dos dom. teus dons, um dos teus É, superpoderes dessa mulher maravilha. Conseguir estar presente. Eu acho que é por sim. isso que tu consegue fazer tanta coisa com maestria, né? É, porque eu me dou totalmente para aquilo tudo, assim, até se eu tiver que lavar a louça na minha casa, varrer a casa, eu quero arrumar bem. Se eu tiver que costurar, eu quero fazer bem. Se eu tiver que ensinar para o meu funcionário que acabou de entrar, que não sabe nada, ele se sentir assim único, sabe? É olhar aquela pessoa que eu encontro na rua, quando eu não tiver dinheiro nem comida no carro, é olhar para ela e dizer, poxa, hoje eu não tenho para te dar. As pessoas se sentem valorizadas, porque a gente vive num mundo tão superficial que as pessoas sentem carência de ter pessoas reais ao Isso é lado verdade. delas. Isso é verdade. E, Vânia, a gente volta um pouquinho no tempo. Sim. Tá lá no Uhum. banco, começou a Ok. se endividar um pouquinho Ok. ali, porque foi comprar as roupinhas, os Ok. sapatinhos. E aí, em algum momento, tu percebeu o quê? Não tava dando Pronto. para pagar o cartão de Na crédito, tava no cheque verdade, especial. Chegou esse ponto ou não? assim, meu pai desempregou, né? Uhum. Meu pai casou com a minha mãe, ele desempregou em algum momento da minha vida. E isso me deu um medo de desempregar. Hum. E aí, eu falei, puxa vida, eu tenho esse emprego, né? Aí eu equilibrei lá no banco e tudo mais. Eu tinha esse emprego, né? Eu falei, pô, se eu perder esse emprego, tô ferrada. E eu botei na minha cabeça. Aí eu comecei a ver colega, eu já tava 6 anos no banco. Falei, eu comecei a ver gente rodar e tudo. Falei, será que vai chegar a minha vez? E com isso, o que que eu fiz? Fui fazer concurso para banco estatal. E fiz, nessa época, os bancos estatais, tinham vários aqui em Belém. O BEG, né? Nossa, ele era uma agência bonita. E eu falei, quero trabalhar nesse banco. E abri o concurso. E eu me preparei, estudei e passei. Falei, bom, minha Determinada a seguir vida carreira e ter estabilidade, e ter né? estabilidade. Sobre Passei isso. no banco e eu passei para uma função chamada equipe de desenvolvimento de mercado. Ou seja, eu era uma subgerente, né? Ok, feliz da vida. Entrei lá, conheci, né? Comecei a fazer negócio porque eu vinha de um banco rico, com muitos clientes. Inclusive, eu tenho alguns deles até hoje na minha carteira de contabilidade. E aí, beleza. Férias. Primeiro ano de férias. Eu estava em Natal, curtindo as férias de um ano. Eu recebi um telegrama que alguém recebeu em casa, que o banco tinha fechado a agência. Opa! É. E eu falei, não, e agora? Era meu banco, era minha. É claro que ele não demitiu as pessoas. Uhum. As pessoas foram para Goiás. Mas como que eu ia? Minha mãe começou a ficar doente. Não podia deixá-la. Né? Ela era. Assim, eu cuidava da minha mãe, né? De tudo. E aí eu só tinha o que? Tinha acabado de me formar. Eu tinha o que? Um diploma na mão. Um diploma de Um ciências diploma, um contábeis. sonho, muita disposição. Mas eu diria que eu fui empreender por necessidade. Não foi, eu não sonhei com isso. Eu queria ser funcionária lá do banco, né? Lembra que o banco era meu sonho.
E quando eu entrei nessa área, né, disputadíssima, masculinizada, com pouco espaço, né, para contabilidade, aí vem de novo a Vânia lá do cruzador. Eu não posso entrar para competir. Eu preciso criar meu espaço. Conquistar o teu Preciso espaço. conquistar o meu espaço. E foi isso que eu fiz nesses 30 anos E qual foi a de estratégia? contabilidade. Porque saiu ali, o banco fechou, legal. Aí chorou 2 minutos, já falou, agora deixa comigo. Já sei o que eu vou Já sei fazer. o que eu vou fazer. Como foi Vou esse fazer. iniciar? Não foi fácil. Não teve como montar o escritório logo de cara, né? Como é que Na foi? verdade, sim. O que a minha estratégia? Eu comecei a visitar algumas pessoas, toda produzida, dizendo que eu estava com o escritório melhor de Belém. Eu era tão Ótimo. boa, tão boa, tão boa. Eu tinha uma equipe tão boa, que a gente nem precisava ir no meu escritório. Olha a autoconfiança aí, Eu maravilhosa. ia visitá-los. Eu conquistei uma carteira de início, assim, de 10, né? Só que eu não tinha conhecimento. Imagina, eu saí da faculdade, eu trabalhei em banco. Que conhecimento Vânia, eu tu tinha? conseguiste 10 clientes só Consegui. com o teu marketing Só com o pessoal meu marketing. e E vendendo. a tua autoconfiança e vontade. E fui. Inclusive alguns que você conhece, que hoje estão na minha Gente, carteira. mas olha o que eu falo assim, vem cá, chega junto, pega essa dica. Você que está aí nos assistindo, gente, é só querer fazer, porque ainda hoje tem espaço. Tem espaço, Tem né, espaço para pra fazer. todos os profissionais, desde que você queira fazer, porque cada um tem um diferencial. Olha o diferencial dela. Ela ia ter o cliente. Eu ia E ter cliente cliente. não Eu quer não essa tinha sala. comodidade, essa facilidade. Eu vendia isso. Então se comprometeu, tenho certeza que sempre entregou o melhor e conseguiu 10 clientes. Eu falar no Consegui. primeiro ano, pelo No que eu tô primeiro vendo, foi ano. logo nos primeiros meses, foi. né? Ele foi, assim, eu diria que mais pro final, porque como eu venho de banco, eu tinha uma. Primeira coisa, eu peguei uma listinha e disse, quem que eu posso visitar? Eu conhecia os. Qual era o problema desses clientes aí no banco? Vou tomar minha aguinha aqui. Fique à vontade. O que era o problema que eu percebia? Eles não tinham balanço. Eles queriam. Eu trabalhava como gerente, eu precisava autorizar crédito. Crédito, empréstimo para as pessoas, né? Eles não tinham balanço. Aí eu falei, caramba, eles não têm balanço. Eles não poderiam ir para abrir uma conta bancária para conseguir um crédito, um limite bom, ou fazer um investimento importante nessa empresa, porque simplesmente eles não tinham balanço. A contabilidade só entregava DARF. Pronto, vou oferecer isso. E eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a visitar estes clientes que eu não consegui isso, né, esse espaço, eu diria, né, de ser visto por uma agência financeira como alguém com capacidade de pagamento. Eu vou dizer, vou atuar aqui. Criou um nicho ali Criei imediatamente, um nicho né? imediatamente. E foquei em contabilidade, que eu chamei. Eu tenho contabilidade consultiva. Eu não vendo. A minha contabilidade não é só entregar DARF e nem folha de pagamento. Eu te elaboro documento que vai te ajudar a tomar decisão. Não só isso. Você vai abrir a tua carteira para banco e você vai ter tudo que você precisar. Então, foi dessa forma que eu comecei. Ou seja, eu fiz de um limão. E de fato resolveu uma limonada. dor ali do cliente, porque né? hoje eu sou reconhecida exatamente por isso que a gente entrega. Gente, que incrível. E assim começou a VSM. Assim começou a VSM. Obviamente, sim, teve um detalhe. Olha só que coisa que eu fiz. Eu não tinha experiência na contabilidade. Lá no banco, no último que eu fiquei, o estatal, tinha uma contadora que era, assim, tinha as melhores contas de Belém. Eu colei nela. Eu nem sabia que o banco ia fechar, mas eu já me aproximava dela. Falei, pô, a contadora, eu tô me formando, sei lá, né? Visão, network, Olha, visão estratégica de negócios. Estratégia de negócio. E aí, quando eu fui demitida, né? Fui sair do banco, eu procurei ela. E falei assim, Beth, o nome dela, inclusive. Beth, eu já tinha os 10, já tava, na verdade foram no início, eu já tinha prometido esses 10, mas eu não tinha medo da irresponsabilidade, assim, poderia ser irresponsável e eu levar o cliente a um problema, né? Aí eu falei assim, olha, eu te dou metade dos clientes e tu só fica do meu lado. Aí eu aluguei uma sala e coloquei esses 10 clientes, trouxe ela para dentro, porque ela não tinha escritório e nem coragem de abrir um. E eu, maluca aqui, disse, eu vou alugar uma sala. A melhor sala é tua, mas eu quero que tu olhe o que eu faço. Foi assim que eu comecei. E fui estudar. Nossa, que incrível. Trouxe a mentora para dentro de Pra casa, dentro né? de casa. E para ela foi muito bom, porque ela era boa, mas ela não tinha escritório e queria ter um.
Mas ela diz, ai, Vânia, mas eu tenho medo, porque eu só tenho esse cliente, 3 clientes que eram grandes, né? E se eu perder, eu não vou ter como pagar. Ei, Eu falei, então Vânia, eu é o que eu vou. falo, e viva a coragem, né, da juventude. Nossa Te pergunto, Senhora. aí olhando para essa Vânia, Hum, para a Vânia de hoje, né? Depois que a gente amadurece, e aí infelizmente tem decepções, ah, tem sim. riscos, tem Uhum, algumas dores que uhum. nessa época a gente ainda não Não conhecia, né? conhecia. Aham. Hoje, a Vânia, teve algum momento dessa história que tu pensaste em desistir dessa carreira? Olha, teve um momento que foi muito pesado, quando, acho que eu estava com uns 10 anos, assim, com a empresa, ou 8 por aí, e aconteceu uma tragédia, né? 3 funcionários saíram do meu escritório, inclusive uma minha irmã, e elas sofreram um acidente de carro. E uma ficou, morreu uma Meu pessoa, outro ficou Deus. tetraplégico, mas ali virou uma chave também. Elas eram cabeça de departamento, ou seja, tudo estava na cabeça dela, literalmente, não tinha processo. E foi um período que eu paguei muita multa, porque eu, obviamente, naquele momento, eu me direcionei para ajudá-los emocionalmente, financeiramente. E aí foi uma tragédia no sentido de erros e multas no escritório. Então, assim, por um momento ali, eu disse: caramba, como é que eu vou agora? Tá aquele momento, mas o que que eu vejo assim? Eu não paro ali, sabe? Eu digo, bom, se o problema aconteceu, porque eu não tinha como evitar o acidente, mas eu podia ter evitado os problemas que aconteceram no meu escritório, Você de falta de continuava sendo processo. execução, operação. Você era Aí eu era operacional, você não operação. era gestora. Nossa, eu fiquei ainda alguns anos, eu acho que Uhum. desses 30, a metade do período, porque eu tinha que aprender. Na operação Eu tinha que mesmo, né? rodar a Vivendo aquilo ali. operação, exatamente. Eu tinha que saber fazer tudo ali dentro. E isso me fez o que eu sou agora. Porque hoje eu consigo conduzir uma pessoa, hoje eu consigo conduzir uma equipe, porque se você não tem conhecimento, dificilmente você é respeitado. Você é respeitado pelo conhecimento. Então ali eu tirei como um aprendizado que se você não tem processos escritos, porque processo todo mundo tem. Mas se esse processo não está desenhado, escrito, caso aconteça isso, você tem isso para fazer, né? Se você não tem, aí acontece o que aconteceu comigo. Eu li uma entrevista que o dono de uma companhia aérea, ele era CEO, e era uma empresa familiar, eu não lembro o nome aqui. Quando eles viajavam, eles nunca viajavam no mesmo avião. Juntas. Então você tem que pensar nisso. Eu vou fazer uma cirurgia daqui a uma semana, daqui a... Aí eu tô colocando, olha, a senha tá aqui, olha, isso aqui funciona assim. Porque a gente precisa entender que a vida... Você tem dificuldade? Porque tu é centralizadora também, né? Hum, Mas hoje tu não, eu consegue não sou mais, eu dar, já fui totalmente. dar essa independência, essa Totalmente, autonomia pro teu totalmente, time. totalmente, Também tem totalmente. funcionários muito Tenho, antigos, né? tenho sim. É, já fui muito centralizadora, mas hoje eu não sou. O que eu faço é não deixar que é diferente. Eu tenho uma cultura, eu tenho, existe algo de mim. E esse algo de mim, ele precisa estar permeando na empresa. E isso eu não deixo sair. A cultura precisa prevalecer do dono. É essa cultura que nos trouxe até aqui. Pode não ser o mesmo processo que me trouxe até aqui, que seja o que vai me levar para o próximo nível. Mas esse valor, ele precisa ser mantido. Né? Eu digo que é não mexer na criança. Essa Agora criança, eu ela tenho uma precisa. pergunta. Hoje a gente sabe que a gente tem vários desafios com times, justamente para Uhum, preservar a cultura. Ah, e, inclusive, grandes empresas, você que trabalha também com sim. governança, sabe que Uhum, muitas grandes empresas não têm uma cultura bem é definida. E verdade. aí, por isso, tem muitos problemas ali com colaboradores, turnover, ou pessoas que, enfim, não Uhum, entenderam realmente o propósito, missão, visão, valores do básico. uhum, Como é que você hoje repete, treina e cria essa consistência na cultura da VSM? uhum. A gente tem as gerências. Existe uma gerente operacional que ela olha, obviamente, todos eles precisam ser bons no técnico. Isso é condição, né? Eu ainda não trouxe esse CEO que fosse só a pessoa que entendesse da operação, não diria mais ou menos, mas que fosse mais comercial, né? O comercial continua sendo eu. O que que tem? Eu tenho reunião semanal com a minha liderança. E cada coisa que sai da linha, eu conecto com aquele valor que eles estão ferindo. E é uma repetição. É hábito. Cultura é hábito. Não adianta você chamar uma pessoa que fala de inteligência emocional uma vez no ano, na virada do ano, Faz uma para bater motivação palma. ali no Isso não momento e depois que a funciona. pessoa vai Não embora, funciona. Então você descontinua. precisa fazer a conexão.
Kátia, você pegou esse copo pra cá. Uhum. Olha, mas o copo é pra cá porque você, não mudando pra cá, você tá ferindo esta cultura. E ela tá definida ali. Acompanhamento contínuo, né? Acompanhamento contínuo. E a mesma coisa de replica para os funcionários. Então, se alguém foi na Copa e ficou meia hora tomando café, olha, gente, a gente tem um valor inegociável que é a disciplina. A gente precisa voltar. Vamos voltar? É desse jeito. Sempre fazendo link com aquilo que a gente definiu. E a instituição fica muito mais respeitada também, né? Agindo dessa forma. E Porque o leve, ser porque as pessoas humano. sabem. O ser humano não tem jeito, é movido sim a Movido, normas e regras, porque se deixar solto, tem muita cultura também, enfim, até pode dar certo para algumas, mas de fato nos meus negócios eu ainda não consegui implementar, que tem que deixar livre e tudo mais. Não funciona. Então, até mesmo com a questão de home office, hoje é muito mais Uhum. prático, depois da pandemia a gente sabe que consegue que alguns colaboradores Uhum. trabalhem remotamente, mas ainda é muito complicado, eu preciso muito ali, sabe, desses encontros, que é o que tu estás falando, Uhum. encontros, acompanhamentos contínuos e um vendo o hábito do outro, o comportamento do outro, porque assim fica mais prático, né? Manter a Eu cultura vejo interna. que mesmo numa família, né? Se você deixa tudo muito livre, as coisas perdem a ordem. Existe a ordem, o mundo, o universo, ele é composto da ordem. E já aconteceu de eu achar que cultura leve é aquilo que você deixa livre. E um dia eu ouvi de um funcionário dizer o seguinte: pode fazer aqui ninguém olha nada, não. Mas foi com uma fala de crítica. Você entende o que eu estou te dizendo? Ou seja, as pessoas necessitam de liderança. Elas Exatamente. precisam, elas Precisa pedem o por norte, né? O isso. controle, não tem jeito. É. E Vânia, quando você decidiu escrever o livro, Uhum. foi para quem? É para deixar um Uhum. legado? Essa sua preocupação com a educação financeira já vem de muito tempo. Mas daí a se dedicar, a escrever um livro, qual foi esse propósito? Eu acredito que eu tenho uma história, né, isso você falou, que vivida, né, experimentada, real, que eu queria compartilhar de alguma forma isso com as pessoas. Mas eu pensava assim, pô, mas eu escrevi a minha história, quem vai se interessar pela minha história? Então, e ao mesmo tempo, essa história me fez eu entender que houve um método na minha vida. Né? O método de que, para que eu chegasse aqui, eu precisava fazer isso, 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 que também é um pouco diria, do curso de Ciências Contábeis, né? É um curso muito razão, né? Mas isso veio pelo seguinte também, né? O motivo maior do livro, ele pintou em que momento? Eu sou da área de finanças, contabilidade, sempre fui para a área de finanças, e eu comecei a desenvolver em algum momento, sei lá, uns 10 anos, tudo que era planilha que você pode imaginar de orçamento familiar. Eu aplicava em casa, dava certo. E aí eu comecei a criar modelos, né? Aí eu, feliz da vida, assim, pô, Kátia, tu é minha cliente, pô, tem uma planilha legal. Como é que tá a tua vida financeira? Ah, tá uma droga e tal. Aí eu tenho uma planilha. Bora se Não organizar, resolvia. né? Bora Não se resolvia. organizar, Nem Vânia ajuda. abria. Nada não, nem abriam. Aí eu comecei a entender que as pessoas não se conectam com planilha. Não funciona. Eu comecei a perceber que elas, em algum momento, precisavam entender, eu precisava entender um pouco mais delas. Mas eu não sou psicóloga. Como é que eu vou, né? E quando eu trouxe isso para minha vida, entendendo o que foi que me fez sair do caminho, né? O que me fez sair daquele momento que eu era tão organizada que eu prometia, né? Que eu achava que ganhar de fazer dinheiro era o que ia me levar no próximo nível. Eu comecei a entender que o autoconhecimento seria mais importante. A gente precisava trazer esse autoconhecimento para dentro do livro, mas não porque eu não tenho a formação para falar de autoconhecimento, mas eu tenho a minha história que conecta com as pessoas. E por isso que eu digo que é um livro de dinheiro sobre dinheiro contado a partir da vida real. Então, eu uni o que não funcionou de planilha, porque eu digo que a planilha, ela conversa com a razão, mas as pessoas, elas são movidas pela emoção. Você pode dar a maior planilha, e quando uma mulher não se vê, né, não consegue se reconhecer como uma pessoa que pode ser próspera, Kátia, ela vai sabotar qualquer planilha. Ela vai sabotar qualquer método que você dê para ela. Então eu digo que esse livro, ele não é um livro para quem vem buscar uma fórmula pronta. É um livro para quem entendeu que é um método, que entende que necessita, mas que precisa dar passos. Os passos do Scarpin. Porque o Scarpin, quando nós mulheres andamos, se tu tá no Scarpin, tu anda com elegância, com Poxa, chega um postura, poder, né? do Uma poder, com autoconfiança. autoconfiança. Então,
essa metáfora, né, de que a vida financeira, ela tem percalços. Você já desfilou? Tu imagina você desfilando, né, quando você foi rainha do carnaval? Ah, maravilhoso. Não é? Se você tropeça, o que você tinha que fazer ali? Você tinha que levantar e caminhar, concorda? A vida financeira é assim. Você precisa, sim, estar ali, você precisa ser leve, você precisa fazer escolhas, você precisa estar bem, né? Mas se você tropeçar, porque quando você tropeça, acontece comigo, de repente lá eu comprando, porque é uma repetição, é uma coisa que você não diz que você é independente, você está. Porque um passo errado, um tropeço, você sai Não, e é daquela linha. interessante falar isso sobre salto alto, básico. Eu adorei essa sua associação, porque exatamente a gente vai aprendendo, vai treinando, tudo na vida é treino, mas um passo de cada vez. Um passo de E cada como eu vez. te falei, lendo o livro, vendo ali tudo que tu propõe de exercícios, de listas, reflexões, são passos que vão realmente nos levar para ter, no mínimo, um conhecimento de onde estamos. Sim. E o que foi muito legal que eu li no livro, que liberdade financeira é diferente de independência financeira. Totalmente. E isso me pegou, sabia? Totalmente. Porque na minha cabeça, a liberdade e independência é a mesma coisa. Então, quando tu fala em liberdade financeira, aprendi no livro da Vânia, tá, gente? É sobre o teu livre-arbítrio. É isso. Pega teu cartão de crédito hoje, não tem limite, bora gastar. Eu tenho uma amiga que fala que a vida é só uma, né? E vamos viajar, e vamos gastar, porque a vida é só hoje. Tá bom, mas a fatura chega amanhã. Então, a liberdade é o que tu quiser fazer da tua vida. Tu não tens liberdade? Agora, a independência financeira gostou, é né? você, adorei. É realmente ali ter as suas reservas para trabalhar se quiser ou se não quiser, para comer num restaurante maravilhoso. Ou como aqui no Sim, que, nossa senhora, gente, a gente tá num lugar incrível, que infelizmente não são todas as pessoas que têm acesso. Então, falar de independência e liberdade me pegou. Exato. Porque é um conceito que eu não conhecia. Exato. Então, é uma leitura que é muito interessante para todos os públicos. Exato. Leiam o livro, gente. Eu tenho muito aprendizado aí. Agora, como tu falas, eu ia contar um livro para falar minha história. Quem ia querer saber a minha história? Eu fiquei desejando uma biografia. E eu pedi, eu falei, Vânia, quando eu li o livro, eu mandei até um áudio. Só senti falta de uma coisa. Eu quero saber mais dessa história. Agora o próximo tem que ser essa biografia. Você já pensa num próximo livro? Já penso, mas assim, ainda não pensei numa autobiografia, né? Porque eu acho que as pessoas sim se conectam com histórias, mas elas também querem saber o que você deixa para elas, né? Então, de repente, uma autobiografia cansaria, não sei, eu acho que cansaria. Vânia, para com isso, tira isso da cabeça. A tua história seria uma inspiração de verdade. Olha, amadurece, viu? Amadurece essa ideia. A gente vai fazer o lançamento daqui a 2 dias do livro da Vânia. Inclusive, pega o livro aí, Vânia, mostra pra gente. O livro tá lindo. Olha só, olha essa capa. Olha, é um livro fácil de ler. Eu digo que não é um livro para ser lido, é um livro para ser vivido, porque ele traz os métodos todos, um por um. E em cada passo eu trago a reflexão. Porque poupar, por exemplo, é semear conquistas. Cada reserva criada é a garantia de que seus projetos de vida estão protegidos. Então, assim, olha, tá até marcado aqui. A Kátia já leu todo, já marcou tudo. O Escarpando a Prosperidade. 12 passos para caminhar com propósito rumo à sua independência financeira. Vânia, para essa mulher que está te assistindo agora, que tem uma origem simples, que quer muito crescer na vida, mas tem medo, tem travas, tem várias crenças que a limitam, dá um conselho para elas. O que você falaria, aí sim, baseado na tua história? Primeira coisa que eu um parênteses, eu li um livro que eu gosto de falar muito dele, que é Pense e Enriqueça, né? E uma das coisas que eu li, né, e que eu trago um pouco no meu livro também, é que tudo na vida, ele precisa nascer de um desejo ardente. Se eu chego para você e falo assim, olha, você tem que olhar o teu cartão de crédito e começar a olhar as tuas finanças, você não vai olhar. Mas de repente, se a gente chega aqui e diz o seguinte, qual é o maior desejo que você tem de realizar? Você vai pensar? Se você não pensou ainda, começa a pensar. E quando você tem um porquê, ou por quem, você se dispõe a seguir o método que eu coloco aqui. Então, ainda que o sonhar, que é um dos métodos, né, da metodologia, ele é o mais importante, na verdade, ele é o segundo, o primeiro é o diagnosticar, mas você só vai diagnosticar a tua vida, parar aquele 1 mês para ficar notando o que entrou, o que saiu, se você tiver um sonho ardente. Então, primeiro ponto, né, olha na tua vida, que sonho que você tem, que de repente está ali já empoeirado, que você acha que não consegue mais realizar. Porque existe, todo dia é dia
de você tirar esse sonho lá do teu baú e comprar o meu livro, seguir o método. Eu te adianto que foi o que eu apliquei na minha, Kátia. Vânia, para quem quiser comprar o livro, qual é o site, qual é o link, como é que a gente faz? Bem, ele está na Amazon, meu livro, Hum. tanto em versão física como em versão digital. Inclusive, eu tenho um grupo VIP. Quem está hoje no grupo VIP, estou criando uma campanha que ele está R$ 25 Nossa, por, ótimo. na Amazon, mas no link hoje comprando está R$ 9. Então, de repente, sem alguém desejar, mas enfim, mas o físico também pode pedir para mim, né? Eu deixo aqui o meu Instagram, vaniatrindade.finanças. Você me manda um oi, que aí eu consigo te enviar o livro. Aqui na descrição do vídeo vai estar o @ da Vânia. Então, se você tem interesse nessa leitura maravilhosa, por favor, já entre em contato com ela pelo direct. E quem responde é ela, viu, gente? Sou É eu. impressionante. Além de tudo, ela ainda responde. Então, Vânia, eu tenho um outro detalhe que eu quero muito falar durante essa entrevista. Você é uma mulher que a gente já falou sobre espiritualidade, sobre fé, sobre perseverança, sobre ser extremamente profissional. Mas você é uma mulher que tem um marido maravilhoso, o Rubens está do teu lado, te apoiando, te incentivando. Como é contar com esse grande apoio do seu amor em todos os momentos? O Rubens é esse companheiro mesmo que você está dizendo. E o Rubens cuida de mim. Eu acho que chegou um momento na minha vida que eu falei assim, eu queria encontrar Deus, foi o que eu pedi para ele. Eu queria encontrar alguém que cuidasse de mim, porque na verdade a vida toda, Kátia, eu cuidei das pessoas, né? Eu com 11 anos eu fui, né, cuidar, né? Quando eu tinha 18, minha mãe ficou muito doente. Aí eu parei, né, para cuidar da minha mãe, que eu não me arrependo, que foi uma experiência maravilhosa. Meu pai cuidando do meu pai, cuidando dos meus irmãos, depois dos funcionários. Aí chegou um momento que eu queria ser cuidada. Deus, me manda um homem que cuide de mim. E Deus me mandou o Rubens. É aquele que arruma a cama de manhã, que ele gosta, né? Que prepara o meu café, que me apoia em tudo que eu faço. Inclusive, eu digo, tenho essa agradecimento dele no meu livro, porque ele é aquela pessoa que às vezes acredita até mais em mim do que eu mesma, porque ele me dá todo esse apoio em tudo e não compete comigo, né? Ele tá ali, não é pegajoso, aquela pessoa que fica o tempo todo ali, ele me deixa livre. Aí ele sempre diz para mim que a vida, que um casal é como uma xícara, né? Uma xícara, né? Pires, na verdade, né? Que se você põe água e você puxa, a água vai. Mas se você empurra, a água vem. Então é esse que E é maravilhoso, ali né? Essa cumplicidade essa de vocês. Tu cumplicidade de falaste casamento. agora sobre ele realmente, assim, não tem competição. Pelo Não contrário, em uma das primeiras reuniões da DVB, tem aquela coisa de apresentação, né? Associação e tudo. E essa moça aqui tem um currículo imenso. Então fez a apresentação lá da Vânia. E aí depois, quando chegou a vez dele, Ele era o último. Ele É, era o aí todo último. mundo falou e tal. Ele, eu sou o marido da Vânia. Então, gente, que beleza. Porque isso é uma pessoa que não precisa se autoafirmar, pelo Nossa. contrário, tem muita consciência do que é, do que faz. Totalmente. E aí eu quero também te fazer uma pergunta, porque mulheres muito fortes, independentes, têm dificuldade de ser mulher, de ser simplesmente mulher e se deixar ser cuidada. Em algum momento você teve essa dificuldade? Bem no início, eu acho que sim. Mas, com o tempo, eu entendi que eu era mais feliz sendo cuidada, sendo feminina, não competindo, né? Ele me ajudou nisso. Eu acho que em algum momento ele falou, epa, você não tá na VCM, você tá em casa. Isso me ajudou. Eu acho que isso é importante no casamento, viu, Kátia? Às vezes um colocar o freio no outro. E ele começou a me dizer como que era para ele, né? O que eu poderia fazer para fazê-lo feliz? Não seja homem, né? Isso foi legal. Talvez não com essas palavras, mas com todo o jeitinho dele que é. E aí ele fez isso, né? Eu sou o marido dela. E hoje eu sou muito cuidada. Eu sou em casa, gente. E Uma cuido rainha. dele, porque não é só ele cuida de mim. Mas a Acaba gente que vê. eu chamo de que é o amor recíproco. É o amor que vai, né? Mas que volta. Você dá e recebe. Isso é uma lição, isso é maravilhoso. Eu falo, eu tenho a sorte de poder conviver com vocês, de estar em eventos, de ter vários momentos Sim. ali onde a gente enxerga essa cumplicidade no Sim. olhar. Então é muito legal hoje tu olhar para tua vida, para tua história e ver, nossa, olha aí o que a gente construiu.
né? É. Então, assim, eu vejo muita gratidão em você. E essa Sou questão muito. que eu falo, você tem uma história de vida incrível, você chegou tão longe, mas você nunca perdeu essa essência, essa beleza, essa leveza e aquele encantamento da menina que brincava de Mulher Maravilha. Você continua sempre Continuo. pensando no próximo passo, sempre sonhando, idealizando coisas novas e sempre muito agregadora, porque para ti só faz sentido também, né? Se estiver Também. sendo Se for- útil para alguém, Sim. se estiver cercada de pessoas. Então, obrigada por compartilhar essa Nossa, foi história. Que maravilhoso. história linda. Quero ver o livro de autobiografia mais uma vez, fica o meu registro aqui. Vânia, Nossa, muito obrigada. obrigada Eu quero também. fazer um joguinho de palavras aqui, só pra gente encerrar, você Vamos, topa? topo. Sabe aquela coisa bem básica? Eu vou dar uma palavra e você vai Uhum, dizer em uma frase. uhum. Um medo, De perder autonomia. um sonho, De fazer minha empresa crescer mais. uma realização, O meu casamento ser pro resto da vida. amor, É estar com a minha família. uma frase. Uma frase. Que tudo que eu faço seja daquilo que Deus pensou pra mim. Amém! Muito obrigada, Obrigada. Vânia. Terminamos agora essa entrevista com essa mulher Obrigada. incrivelmente inspiradora. Muito obrigada por estar aqui Obrigada, com a Kátia. gente. Obrigada também aos nossos parceiros, a Paula Brasil, maravilhosa nossa amiga, que cuida de todos os looks do programa, Glamour Semijoias, Bell Office com essa produção incrível, Raizo e JK Eventos com a produção e organização desse podcast. Fiquem atentos, veem outros episódios aí. Lembrando, aqui falamos sobre inspiração, fé e mulheres empreendedoras e fortes da nossa Amazônia. Continue assistindo.